Olá, seja bem-vindo ao Rio TV Debate Virtual. O tema de hoje é Brasil Invisível. A pandemia confirmou que muitos trabalhadores informais não fazem parte dos dados oficiais e estão à margem dos programas sociais. Os nossos convidados são o vereador Tarcísio Mota, o economista Marcelo Neri e a antropóloga Ana Paula Miranda. Bom, muito obrigado pela participação de todos vocês. Eu gostaria de começar com a Ana Paula. Ana Paula, esse Brasil dito invisível, ele não era percebido, ninguém queria olhar, é isso? Muito obrigada pelo convite, para participar do debate. A sua pergunta é bastante importante, pertinente, porque eu devolveria com a pergunta, invisível para quem e o que é ser invisível, Se a gente pensar que a gente tem um cadastro único que já existe há vários anos, eu não sou a pessoa dos números, mas que vamos generalizar, em torno de 25 milhões de famílias cadastradas, É um dos números que a gente tem em relação ao cadastro único. Nós temos os inscritos no CPF, que é um número infinitamente maior. Quando a gente está falando da invisibilidade, a gente está falando de invisibilidade para quê? Que tipo de invisibilidade a gente está se referindo? A gente está se referindo às pessoas abaixo da linha da pobreza, essas sim, talvez, acho que seriam as únicas que poderiam ser chamadas de invisíveis pelo Estado, aquelas que não têm documentação, que não são beneficiárias de nenhum programa social, esses talvez pudessem ser chamados de invisíveis, mas chamar de invisíveis pessoas que estão, de alguma maneira, ativas na sociedade, sejam em trabalhos informais, seja a partir dos próprios programas que os governos, e aí eu estou falando de vários governos cadastraram, é uma coisa bastante complexa, Um dos problemas que me parece que a gente precisa enfrentar, é que a maneira como essa proposta foi feita, ela não levou em consideração que, em primeiro lugar, a Receita Federal nunca foi construída para atender a um volume de pessoas dessa forma. A Receita e todo o trabalho de atendimento ao público da Receita já vem muitos anos que ela tem deixado de atender diretamente a população. Todo o trabalho voltado à arrecadação de impostos, principalmente imposto de renda, por exemplo, é todo mediatizado. Se você quiser resolver o seu problema, você vai à Receita e não consegue ser atendido. Você tem que fazer um agendamento. Todo o processo de atendimento virtual, ele significa exclusão social. Quais são as pessoas que podem ter acesso a um computador, a uma internet com velocidade que permita esse acesso? Certamente, pessoas que estão enquadradas em determinadas faixas de renda. Então, eu diria que quando o governo se surpreende porque ele não olhou para os próprios dados que estão registrados no governo. O cadastro único já existe há muitos anos. Talvez, eu acho que a gente devesse pensar, se a ideia é pensar uma coisa prospectiva do que pode ser feito, o que deixou de ser feito no Brasil foi o trabalho de busca ativa que começou com o programa Brasil Sem Miséria e não teve desdobramentos, que é um programa muito mais recente de todos os programas sociais, que é um programa de 2011, se eu não me engano, a data. Então, acho que a gente precisa pensar que o conjunto de programas sociais que já existem há algumas décadas, e o CAD único e todo o trabalho que existe dos CRAs, ele foi desconsiderado, que é quem está acostumado a lidar com as populações de baixa renda. Tem um outro elemento que eu acho que é muito importante entender para pensar os insucessos deste processo, ou a grande surpresa de tanta gente precisando. Na verdade, são duas dimensões. Uma que é a dimensão que eu chamaria de uma uberização das relações trabalhistas. Essa ideia de que todo mundo é um empreendedor, é um empreendedor completamente desregulamentado, que o Estado realmente não está interessado em ter esses cadastros. O Estado, a gente discute isso muito na antropologia, lá no grupo de trabalho que eu participo, que é o Instituto de Estudos Comparados em Administração Institucional de Conflitos. A gente tem um trabalho já há muitos anos, é uma rede de mais de 200 pesquisadores. Uma das coisas que a gente chama atenção é que o Estado ele é construído numa lógica da inquisitorialidade que não é para servir a população, mas sim para punir. Então, essa lógica da desconfiança sistemática faz com que tudo você tem que estar provando 1 milhão de vezes, e aí, nesse caso, a gente está diante de um público-alvo da política pública, que é um público-alvo que está fora, muitas vezes,
dessa documentação que se espera correta, né? Então, temos aí um desequilíbrio nesse processo e uma lógica, que é uma lógica sempre punitiva, que você está sempre achando que a pessoa que não tem o documento, ela é uma fraudadora, né? Esse, para mim, é um ponto muito importante, né? Claro que é preciso, a gente está lidando com dinheiro público, é preciso que tenha as auditagens e as formas corretas de se fiscalizar. Não estou dizendo que liberou geral. Eu estou dizendo que a maneira como o Estado se relaciona com a sociedade é uma lógica da suspeição, o que faz com que muitas dessas pessoas que estão na informalidade, que estão trabalhando no seu dia a dia, sem ter uma regulamentação, elas tenham situações que, sim, tudo bem, meu CPF foi cancelado, mas eu não tenho conta em banco, então qual o problema, né? E uma das situações que pode levar a cancelamento é perda ou roubo de documento, uma das coisas mais corriqueiras na vida social, né? Então, isso mostra também como a estrutura da Receita está voltada a atender um outro público. A preocupação da Receita Federal é o atendimento à arrecadação, né? E ela vai lidar com isso de uma outra maneira. Ela não é uma instituição que foi construída para atender a população nesse sentido, não mesmo, né? Então, a gente teve aí, digamos, sendo generosa, no mínimo uma falta de planejamento, né? Sendo generosa numa análise. Na minha opinião, um pouco mais do que isso, né? Aí eu vou deixar de ser tão generosa, eu diria que é um governo que, de fato, não quer reconhecer que há um problema no desmonte dos programas sociais que ele mesmo produziu, né? Nós temos todos os conselhos sendo desmontados, conselhos de assistência sociais, que seriam as estratégias de se chegar a esses grupos, né? Se a gente pensa as populações quilombolas, ribeirinhas, o Brasil é enorme, o Brasil é um país de dimensões continentais, então a gente imaginar, né, que você vai ter que resolver todos esses problemas via um aplicativo que você baixa no celular, você está pressupondo que as pessoas têm um celular com internet e com dinheiro, né, para pagar essa internet, porque a internet ela gasta muito rapidamente, quem coloca o crédito no celular, que não é o público-alvo dessa política, né? Então, a surpresa, na minha opinião, não tem nada de surpresa, né? Tem uma escolha de negar a existência de um público-alvo que é o beneficiário dessa política. Perfeito, Ana Paula. Vereador, com base em todas essas informações, uma aula da Ana Paula, né, em relação ao tema, muito interessante as pontuações que você fez em relação ao tema. Eu gostaria de uma análise sua, vereador, sobre esse chamado Brasil invisível, né? Era mais cômodo, ou seja, não notar ou fingir que não notava? Essa é uma boa questão. Eu acho que a Ana Paula abordou uma série de elementos. Eu queria, inclusive, agradecer. É, de fato, uma aula, né, onde, inclusive, começa perguntando, né, invisível para quem e invisível por quê, né? Ou seja, são as duas questões fundamentais aqui. Eu acho que a gente precisa sempre lembrar que o Brasil é um país que tem uma história marcada pela desigualdade social, né? Por uma desigualdade muito profunda, por uma discussão, por uma questão de concentração de renda e de direitos em apenas algumas parcelas da população. E quando a gente está vivendo uma situação dessa como a pandemia do Covid-19, o que acontece é de que essas desigualdades, essas contradições que o Brasil já vivia antes, muitas delas acabam escancaradas, né? E acabam agudizadas, acabam se tornando ainda mais evidentes para uma parcela importante da população, né? A Ana Paula lembrou bem, ou seja, havia uma série de programas sociais ainda insuficientes, diga-se de verdade, mas havia uma série de programas sociais que foram sendo desmontados pelos governos Temer e Bolsonaro, né? E aqui eu não vou ser generoso de forma nenhuma. Houve uma opção, né? Quantas vezes nós não ouvimos o presidente da República fazer uma comparação entre você quer ter direitos ou emprego, né? Só para lembrar de uma dos parâmetros sobre os quais a política econômica e a política social é pensada no Brasil de hoje. Isso jogou uma parcela enorme da população na lógica da informalidade, na lógica da miséria, numa lógica de exclusão social enorme, e esta população já absolutamente desassistida antes da pandemia, quando há a paralisação das atividades econômicas e a necessidade do isolamento social, e isso de fato acontece mesmo, e apesar de que muitas políticas foram titubeantes, esta parcela da população se viu em grandes apuros, porque ela não estava amparada por lugar nenhum, ela se vira. A realidade da população pobre no Brasil sempre foi a de se virar, né? Sempre foi a de encontrar um jeito, né? O tal jeitinho brasileiro, que para as classes dominantes muitas vezes é o jeitinho de se dar bem,
né, para ter privilégios e manter. Para as classes populares, o jeitinho é o jeitinho da sobrevivência, né, da busca do improviso, da busca da sobrevivência na informalidade. E isso ficou absolutamente agudizado no momento da pandemia, né? E isso, é claro, atingiu fortemente a população em situação de rua, atingiu fortemente a população na informalidade. Por quê? A gente entende que o isolamento social deveria ser visto pelos diferentes governos e pela sociedade como um direito, mais do que como uma obrigação, né? E a gente agora, quando está em vias de começar a discutir essa história, em vários lugares do Brasil já decretaram lockdown, ou seja, o confinamento obrigatório, isso vai ficar ainda mais agudo. Se nós não entendermos que essa população dita invisível precisa de renda básica, de renda mínima, precisa de segurança alimentar, precisa de condições de vida e de moradia, né? São coisas evidentes. Como é que a gente está discutindo isolamento social em realidades como as favelas cariocas, onde a aglomeração é a regra e não a exceção, onde a aglomeração já é a regra com as pessoas dentro de casa, né? E aí isso tudo é um elemento sobre o qual a gente precisa ter um olhar muito decisivo, inclusive para resolver emergencialmente agora, durante a pandemia, mas é preciso pensar, inclusive, como a gente vai resolver isso de forma estrutural. A ideia de renda mínima não é uma necessidade só apenas durante a pandemia de Covid-19. A gente acabou de viver um processo grave de reforma da Previdência, onde um dos pontos mais difíceis de serem, inclusive, revertidos era a diminuição do chamado BPC, benefício de prestação continuada, exatamente para aquela população mais pobre, desassistida, que não havia conseguido contribuir para a Previdência ao longo da vida. E a gente quase viu essa população com menos jeito do que tinha antes. Isso agora, anteontem, ano passado, né? Portanto, a gente nós precisamos nos repensar como sociedade sobre como é que nós vamos garantir a estas pessoas que não são invisíveis, elas estão aí na vida, são cidadãos brasileiros, né? E não sou eu que estou dizendo isso, é a Constituição brasileira, e minimamente qualquer concepção nossa em termos de solidariedade enquanto de humanidade, né? Princípio básico, que todo aquele que tem rosto humano seja respeitado em dignidade e direitos. E toda vez que eu falo essa frase, o pessoal dos direitos dos animais dizem: não, mas os animais também precisam ter dignidade e direitos. É verdade, mas a ideia do rosto humano ter dignidade e direitos, somos todos irmãos, é um princípio básico da solidariedade humana, inclusive de grande parte das religiões que existem. Como é que a gente repensa disso? E aí, isso parte a lógica. A vida tem que estar acima do lucro, o princípio do Estado é a garantia de direitos, o princípio da própria Receita Federal, a Ana Paula estava lembrando isso para a gente, enquanto só olha pela arrecadação, deveria ser pensar, inclusive, como é que a gente consegue entender essa população, o fortalecimento das políticas de assistência social, o fortalecimento do SUS e a perspectiva de que o direito a acesso à saúde como prevenção, né, essa promoção de saúde, prevenção à saúde e atendimento no momento da doença são direitos básicos. Isso se perdeu nos últimos anos, porque a gente teve esse debate na Constituição de 88, que foi inconclusa, que ficou limitada, mas isso estava lá presente. E ao longo deste tempo a gente foi perdendo, e muito gravemente nos últimos anos, onde se passou a acreditar, né, de que isso não era algo necessário. E eu acho que a gente precisa recuperar este princípio da igualdade de direitos e dos princípios básicos para que esse Brasil deixe de ficar invisível a todos, porque eles, na verdade, já não são invisíveis a todos de qualquer forma. Marcelo, é possível a gente traçar um perfil desse grupo? Ou seja, onde estão esses trabalhadores informais? Eles estão à margem de qualquer tipo de irregularidade, né? Garantias, direitos? Quer dizer, depende, tem várias maneiras de definir informalidade, mas vamos dizer, informalidade no mercado de trabalho, pessoas, vamos dizer, empregados sem carteira de trabalho, trabalhadores autônomos, grande maioria, apesar do MEI, lançado em 2009, sem registros, etc., seriam cerca de 42 milhões, 18 milhões de empregados sem carteira, 24 milhões de trabalhadores por conta própria. Obviamente tem os desempregados, que num certo sentido, os desempregados que não têm seguro-desemprego, e aí seriam mais 13 milhões, então chegaria a 55 milhões, só para ter um número. Não, eu não acho que seja o grupo mais pobre, ele é desprovido de alguns direitos, mas eu acho que o Brasil, dada a evolução nos últimos anos, desde o começo do século, etc., a gente teve um processo de inclusão, de criação do cadastro, do Bolsa Escola, Bolsa Família, etc. E eu acho que, surpreendentemente, o grupo de baixo, o mais de baixo, grosso modo, não estou dizendo que não tem exceções, ele é relativamente visível, né? Ele recebe o Bolsa Família, em boa parte, são cerca de 13 milhões de famílias,
quase 40 e poucos milhões de pessoas. Se adicionar o cadastro, vai chegar a 76 milhões de pessoas, os que estão no Bolsa Família ou não. E o grupo invisível acaba sendo esse grupo do meio, assim, não do meio para baixo, mas a parte de baixo do meio, vamos dizer, as pessoas que têm alguma relação com o Estado, seja porque recebem benefícios da Previdência, do BPC, que pelas regras do auxílio estão de fora, ou o próprio MEI, ou pessoas do mercado de trabalho formal, elas são visíveis, a base da distribuição são visíveis. Eu concordo que nos últimos anos, e aí é preciso dizer que não é só apenas de 16, 17, 18 e 19, 15 foi um grande momento onde houve uma forte queda do benefício do Bolsa Família, porque a inflação foi alta, você não teve reajuste. Então, a extrema pobreza, aquela pobreza de linha mais baixa, de $1,25 por dia, sei lá, R$95 por mês, aumentou 67% até 2019, dado que saiu semana passada. Então, você teve um processo de economia, de ajuste fiscal em relação a essa base. Houve um processo de informalização nos anos recentes, quer dizer, a gente fez um pouco a contramão do que a gente tinha feito de 2001 até 2014, onde os programas sociais se expandiram, a formalidade expandiu. Eram duas forças que eu julgo das maior importância em termos de movimento, obviamente um movimento limitado no tempo, mas que foi na direção correta. A gente desfez esse movimento nos últimos anos, mas eu acho que tem algumas coisas assim até surpreendentes. Eu venho há alguns anos meio que protestando contra esse arroxo no Bolsa Família, e agora, nesse benefício, que pega o pessoal mais pobre, 87% dos beneficiários do Bolsa Família estão em famílias com mais de uma pessoa. Eles teriam direito eles têm direito a um benefício de R$ 1.200, que é mais ou menos 6 vezes e pouco o benefício que eles recebem em média por mês de que estava sendo arrochado. Então, teve ali 6 vezes o benefício, que eu acho que é um exagero, assim, um exagero de uma vez só. Eu sou super favorável, defendo esse grupo, mas tinha que entrar com uma ação de educação financeira, de alguma forma, para eles, que a gente não sabe quanto tempo vai durar essa crise. Então, eu acho que essa crise, a reação a ela, até pegando um pouco a fala da Ana Paula, eu acho que existiu uma generosidade atípica, porque o governo federal atual, ele não consegue ser generoso. Quando é generoso, meio que não faz parte a mentalidade de ajuste fiscal. Mas ficou um grupo do mas meio... o valor que eles tinham proposto não era esse, né? O valor que o governo tinha proposto era de R$200, né? Então, era 200, mas quem deu 600... Não foi na conta dele, digamos assim, né? Não, mas eu acho que foi eu acho que foi na lógica do quem dá mais. Eu acho que foi o Bolsonaro que, num arrobo de última... 500 não, dou 600. Só que, na verdade, é 1.200. Você vai lá no Marajá do Sena, que é o município com renda mais baixa do Brasil, fica lá no Maranhão, 66% da população recebe o Bolsa Família. Então, houve, assim, eu estou querendo chamar de desajustes do processo. E tem esse grupo do meio, os invisíveis, os informais, que também é uma estratégia de sobrevivência, é um pouco evasão de impostos, sim, porque de um lado também é uma... a falta de acesso a direitos que ficou claro no meio dessa pandemia. Então, acho que esse grupo do meio é o grupo, não são os mais pobres dos pobres, é um grupo que não é pobre na maioria das vezes. Sei lá, se pegar uma linha de meio salário mínimo, lá do per capita, lá do auxílio emergencial, cerca de 25%, em média, desses informais, trabalhadores informais, são pobres. Então, 75%, em geral, antes da crise, não eram pobres e se tornaram pobres. Então, acho que tem uma situação complexa e que eu acho que me preocupa que não é uma situação muito sustentável. Quer dizer, a crise não vai terminar daqui a 1 mês e meio, quando acabar o benefício, e acho que, de alguma forma, o governo federal, eu acho que ele vai voltar para o instinto do ajuste fiscal. E aí a crise ainda não vai ter sido superada e me preocupa. Eu acho que a gente deveria estar fazendo ações de comunicação com
população pobre, de alguma forma, falar, ó, cuida, guarda um pouco de dinheiro, porque tempos difíceis virão. Então, acho que os invisíveis viraram ordem do dia. Acho que a gente tem que aproveitar esse movimento para, de alguma forma, eu acho que é um absurdo um país como o Brasil não ter, que acho que tem duas questões, tem a questão da transferência de renda e tem a questão da visibilidade. Cada brasileiro deveria ser enxergado. Você, numa era digital, você não conseguir enxergar e operar com todos os brasileiros, ou quase todos eles, é um ponto fora da curva. É uma irrealidade. E acho que alguns anos atrás, quando teve a discussão do número único, se era o CPF, se era o NIS ou se era o título eleitoral, o que ganhou foi o título eleitoral. Só que agora, na hora de implementar, que inclusive tem biometria que pode ser feito remotamente. E a gente esqueceu disso. Né? Pegando esse gancho que você falou, eu queria passar então para a Ana Paula, para ela dar uma análise disso, né? Ou seja, onde é que a gente se perdeu, onde a gente não conseguiu fazer nosso dever de casa, que existe essa fragilidade da questão do cadastro único, sequer eles teriam, no caso, o CPF, algumas pessoas, né? E nem fariam parte de programas sociais. Fica aí uma questão, tanto para a Ana Paula quanto o vereador, darem um contexto sobre essa realidade. Onde é que a gente se perdeu e chegou a esse ponto? Eu acho que a gente tem alguns aspectos que a gente precisa considerar, né? Um dos que eu estava falando, que tem a ver, né, com o lugar de cada uma das instituições, quando a gente pensa o funcionamento do Estado, né, elas... e não é de hoje, eu diria que isso é quase constitutivo da burocracia brasileira, em que as burocracias competem entre si, né? Então, essa lógica do conhecimento que eu produzo, ele é para mim, ele não é para compartilhar com os outros. Isso acontece com as polícias, que não compartilham informações, mas acontece em outras instâncias estatais, né? Então, acho que essa dificuldade de produzir um conhecimento universal sobre, afinal, quem são os brasileiros, é uma coisa histórica, eu diria quase fundante. Muito diferente, por exemplo, de outros países onde isso, a questão nem se coloca, né? Então, acho que primeiro a gente tem um ponto que é um ponto muito específico. No caso da Receita, que eu conheço bem, né, minha tese de doutorado foi sobre a Receita Federal, primeiro era o SIC, né, primeiro foi criado o SIC, e depois foi criado, poucos anos depois, foi transformado no CPF, mas o foco dele sempre foi a construção de um cenário de contribuintes de pessoa física, né? Ou seja, é um recorte de um grupo social, e muito atrelado à arrecadação de imposto direto na fonte, que é a política que a Receita Federal implementa durante a ditadura militar, né? E que eu me lembro muito bem de discutindo isso na Receita com as pessoas, né? Quando eu fiz a tese, eles diziam que os Estados Unidos até vieram olhar como é que era esse modelo de arrecadação vinculado à fonte e disseram, bom, nos Estados Unidos a gente não pode implantar isso, que isso vai dar uma revolução. Por quê? Porque, na verdade, você está pagando antecipadamente, tudo como a gente inventa, né? A gente, eu estou devolvendo o seu dinheiro. Não, você não está devolvendo dinheiro. Eu paguei imposto de renda além do que eu deveria, né? Então, acho que a gente tem que atrelar a essa discussão, né, para pensar em direitos e pensar uma receita, por exemplo, que não seja meramente arrecadatória, e o Sindicato dos Auditores Fiscais há muitos anos denuncia isso, é que você tem que pensar uma redistribuição e uma reforma fiscal. Porque, por exemplo, uma pessoa que eu conheço estava me contando, ela é uma artista, né? Então, ela de tempos em tempos tem serviços, ela era MEI, ela fez um grande trabalho, mudou por conta disso, né, o sistema dela de pagamento de impostos, e ela hoje está com zero. Ela não tem dinheiro nenhum e não tem como arrumar dinheiro nenhum, e ela tem uma despesa como empresa que ela não tem como abarcar. Então, assim, o sistema tributário é montado de uma forma que ele é predatório para o cidadão. Então, uma pessoa que não estava nem na, assim, digamos, era uma classe média baixa, mas que de um dia para o outro simplesmente não tem nenhuma perspectiva de ter. A classe artística, por exemplo, está toda sem poder. Todo mundo que trabalha com serviços, né, turismo. Então, você tem um cenário que eu acho bastante problemático, né, e concordo com o Marcelo, né, e que o governo parece que não está considerando,
é que não vai voltar rapidamente, né? E que você vai ter que pensar mecanismos de lidar com esses processos de manutenção da vida dessas pessoas, que eu até acho que as pessoas mais pobres sabem muito bem organizar suas vidas financeiras, porque elas estão acostumadas a ter pouco dinheiro, então eu acho que elas são bastante organizadas desse ponto de vista. Mas acho que o que a gente não está considerando é que, primeiro, tem uma inflação, principalmente quem mora no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro foi considerado uma das cidades mais caras do país, né? Então, o custo de vida da cidade do Rio de Janeiro impacta também de uma maneira diferenciada. Concordo que o valor desse dinheiro em algumas áreas do interior do país, o impacto é completamente diferente se a gente pensa os grandes centros como Rio e São Paulo, né? Então, eu diria que eu acho que a gente tem que associar a discussão de direitos, sim, é importante pensar a questão do ajuste fiscal, mas nesse momento a prioridade não pode ser uma discussão de ajuste fiscal, né? A não ser que você esteja fazendo uma discussão de reforma tributária junto, né? De repensar as alíquotas que estão congeladas, enfim, toda uma série de processos de tributação indireta, enfim. Eu sugeriria que a gente pensasse isso num aspecto mais amplo e não apenas numa dimensão do imediato, porque se a gente ficar trabalhando nessa lógica do a economia ou a vida, não há economia se as pessoas não estiverem vivas, né? E elas precisam se manter vivas durante um bom tempo, pelo que a gente está vendo que essa pandemia vai durar. Vereador, trazendo essa discussão para a questão da política pública, eu queria saber do senhor como que a gente consegue, num curto prazo, já que não há como se esperar, né, trazer essa legião de desassistidos para a rede de proteção social? Esse é um desafio enorme, né? É um desafio de tamanhos, inclusive ao pensar o Brasil, que é tamanho continental, é um desafio de tamanho continental, né? De uma certa medida, isso que a Ana Paula dizia na primeira resposta dela sobre a questão das filas da Caixa Econômica e né, não devia ter sido um espanto para o governo, mas dá alguma dimensão do tamanho, né, da nossa situação hoje, ou seja, de um país que tem um sistema de proteção social que estava em franco desmonte e de que nunca conseguiu atingir plenamente. Ou seja, havia, e eu acho que o Marcelo tem razão, todo o processo da questão do Bolsa Família como um elemento importante. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, você tinha o cartão Família Carioca, né, que era um complemento ao Bolsa Família, exatamente por entender que o custo de vida na cidade do Rio de Janeiro era maior e, portanto, e que a cidade do Rio de Janeiro tinha capacidade para poder administrar um sistema que pudesse ser feito isso. Mas nos últimos anos, esse programa ficou estagnado, né? Não houve um crescimento antes da pandemia. Ele ficou estagnado. Havia, na verdade, poucos recursos sendo alocados novos nesse tipo de programa. E agora mesmo, durante a pandemia, a gente tem feito essa crítica ao governo Crivella, que do ponto de vista, mesmo entendendo todo o impacto sobre a arrecadação municipal, havia uma necessidade, e o governo, a Secretaria de Saúde admitia isso, de que o isolamento social era o caminho para esse processo e que, portanto, era preciso ter algum tipo de política estruturante para garantia de renda e segurança alimentar para as populações. O governo Crivella tem feito ações de distribuição de cesta básica. Bom, é claro, como dizia o Betinho, quem tem fome tem pressa, né? E a distribuição de cesta básica ela é uma política que pode ser implementada. O nosso problema nessa altura do campeonato é que, na verdade, o Crivella apontou para a distribuição de cestas básicas para segmentos muito específicos, taxistas, ambulantes legalizados, né, e etc., sem que pudesse haver um planejamento estruturante sobre isso. Ele criou também a lógica de um cartão, né, que era um cartão alimentação vinculado a uma realocação dos recursos de merenda, que era positivo, mas ficou muito pouco claro sobre qual era o contingente de pessoas atingido por isso. Era apenas aqueles que estão no Bolsa Família, e, portanto, aí um programa em duplicata com cartão Família Carioca, né? E a gente, inclusive, com pouca transparência nesse processo. Então, a gente propôs, inclusive, na Câmara de Vereadores, de que a Prefeitura deveria ter um programa estruturante, não apenas programas pontuais, né, sem transparência, de forma errática, sem que a gente pudesse entender o que fosse, e muitas vezes, inclusive, com razões eleitoreiras, né? Vale mais a foto, né, num galpão cheio de cestas básicas do lado de um vereador ou de um secretário que será candidato a vereador, do que uma política estruturante que possa olhar para os dados da cidade e pensar onde é que eu posso, nesse momento, complementar a renda federal, complementar setores como esses que o Marcelo e a Ana estavam falando, setores que não foram contemplados pelo setor federal, né? E aí, por exemplo, até mesmo na questão das burocracias e da informação, a Ana Paula também acerta, eu queria dar um exemplo disso.
Nós temos, por exemplo, no IPP do Instituto Pereira Passos, todo um conhecimento sobre as favelas cariocas, inclusive com bases de dados sobre as favelas cariocas. Mas quando a gente vê a divulgação dos dados do contágio e dos óbitos da Covid-19, a Secretaria Municipal de Saúde não discrimina aquilo que é favela. As favelas estão dentro do bairro de Copacabana, por exemplo, a gente não consegue entender, né, se a expansão está sendo naquelas áreas de menor infraestrutura e que podem estar tendo uma aceleração do contágio, sobre as quais a gente precisa de políticas específicas, que é diferente para quem está na classe média morando em Copacabana, que tem renda garantida, segurança alimentar garantida, e que está podendo ficar em casa, de quem está numa favela, Pavãozinho, numa favela do Leme, etc. e tal, que não está conseguindo fazer isso. E aí é no mesma instância, é a prefeitura, com bases de dados que precisariam, nesse momento, estar integrados. Nós enviamos um ofício a isso, falei com a secretária de saúde sobre isso, que a gente está tentando acompanhar os dados, mas até agora, na verdade, inclusive está acontecendo o contrário. Os dados que a prefeitura tem divulgado sobre a expansão do vírus, na verdade, cada vez menos vem com os bairros definidos, e a gente não consegue mais entender como é que o vírus está se comportando dentro da cidade. Então, isso tudo é um conjunto de questões sobre as quais a gente precisa de gestão e planejamento. E precisa, obviamente, de definição política. É renda e é preciso. E aí a gente aprovou um projeto de renda mínima absolutamente aberto, que a prefeitura poderia regulamentar de forma melhorar, dizendo qual é o valor. É claro que a gente dizia que era preciso pensar em como é que você considera o custo de vida no Rio de Janeiro para complementar outros setores, etc. Mas não é isso. Fica na lógica pontual da cesta básica. Quem tem fome tem pressa, e, portanto, é óbvio que é necessário. Há muito de auto-organização, inclusive, das comunidades, das favelas cariocas, fazendo processo, inclusive, de construir dinheiro para poder garantir cesta básica para aqueles que estão passando fome hoje, e eles existem, e a gente precisa garantir que eles sejam atendidos, mas a prefeitura deixa de ter um programa estruturante que seja minimamente planejado, com gestão e com decisão política sobre a economia não é inimiga da saúde. Nós não temos aqui uma dicotomia entre polos diferentes. Para garantir vidas é preciso distanciamento social. Para garantir o distanciamento social é preciso renda mínima, segurança alimentar e condições sanitárias. Esse tipo de coisa ou caminha junto, ou a gente vai viver uma tragédia ainda maior. Ano passado, eu tive a oportunidade de debater aqui na Rio TV Câmara algumas vezes, inclusive com o próprio Sérgio. A gente aprendeu a olhar para as chuvas, que não existe desastre natural. Um fenômeno natural, ele só se torna um desastre quando ele atinge um território, um conjunto de pessoas que está desestruturado para isso. E o que a gente está vendo na questão do Covid-19 é isso. É claro que muita gente vai morrer, mesmo nas classes médias e nas classes altas, mas ele aumenta a letalidade profundamente, e o contágio dispara exatamente quando ele chega nessas áreas menos estruturadas e junto a pessoas que não têm condições de exercer o direito ao isolamento. E por isso o Estado precisa olhar para esses setores da mesma forma. O colapso do sistema de saúde é um colapso, sobretudo, para aqueles que dependem do SUS. Embora o sistema de saúde privado também esteja à beira do colapso, ele é muito mais grave no SUS, porque o SUS já estava em colapso antes da pandemia. Estava desmontado antes da pandemia. É nesse sentido que a gente está dizendo que as contradições anteriores acabam sendo colocadas agora. E aí o que fazer? É preciso gestão, planejamento, organização, decisão política. Era preciso que, a essa altura, o governo federal, estadual e municipal estivessem falando a mesma língua, e o governo federal não está. Não está falando a mesma língua, menospreza a importância do Covid o tempo inteiro, fala. Agora, por exemplo, quando disse que manicures e cabeleireiros são atividades essenciais, com a lógica de que eles precisam voltar a trabalhar, logo depois teve uma declaração dizendo que esses grupos seriam retirados da história do auxílio emergencial. Eu espero que não seja feito, porque é um absurdo sem tamanho, né? É um absurdo dos absurdos fazer esse tipo de coisa nesse formato. Vai na contramão, ou vai pelo menos nas contradições que o Marcelo Neri está apontando. Um governo que sempre foi do ajuste fiscal, de repente quis parecer bem na foto, aumentando o valor do emergencial, diferente do que ele e o próprio Congresso tinham dito, e agora segue dizendo que é uma gripezinha, que tem que voltar à economia, que é isso, que é aquilo, anda de jet ski. Isso tudo é muito grave, né? Isso é tudo muito grave. A gente devia estar pensando nisso do ponto de vista do planejamento do local, do município, nos bairros que tem a lógica, inclusive, do entendimento disso, a estratégia da saúde da família, até o Ministério da Saúde. Da lógica dos CRAs até o Ministério de Direitos Humanos e Cidadania. Isso devia estar sendo coordenado. E não está. E isso é muito grave e pessoas vão morrer por causa disso. Infelizmente, chegamos ao final desse debate, mas a gente ainda tem uma rodada com vocês de considerações finais, e eu gostaria de seguir justamente no seu raciocínio dos conceitos de gestão e planejamento. Marcelo Neri, a gente começa por você, já que o vereador lhe citou. O que a gente pode esperar daqui para frente para que esse cenário tenha uma outra dimensão?
Eu acho que essas contradições que o vereador citou, acho que elas são muito graves, que não é nenhuma lógica, não é uma lógica de ajuste fiscal, que obviamente seria totalmente inapropriada no momento de crise, né, onde deveríamos ser todos keynesianos, generosos, etc. Mas, quer dizer, como eu disse, acho que o governo federal está sendo até generoso de uma maneira surpreendente. Então, ele paga para as pessoas ficarem em casa, que esse auxílio emergencial é uma leitura, e incentiva as pessoas a ir para a rua. Quer dizer, é mais grave do que você ser, vamos dizer, você ter uma estratégia. Não, eu não quero gerar um problema fiscal lá para frente, que eu acho que seria uma decisão errada, mas é pior do que isso. Você está acelerando e freando o carro ao mesmo tempo. Ou você freia, você acelera, ou você não faz nada. Fazer nada é melhor do que você acelerar e frear ao mesmo tempo, porque você não produz efeito. Então, eu acho que todos esses problemas são muito mais sérios, apesar do Rio de Janeiro e a cidade do Rio de Janeiro, ou o estado do Rio de Janeiro, não serem um lugar pobre. Ele tem problemas de favelas, problemas de informalidade, problemas de desigualdade. Desigualdade na cidade do Rio de Janeiro, ela é maior que a desigualdade brasileira, quer dizer, dentro de uma cidade, desigualdade de renda, e é visível a olho nu. Então, todas essas questões, elas são muito caras, muito presentes aqui no Rio de Janeiro, e as nossas reações são as piores possíveis. Quer dizer, eu me lembro, o governo do estado também tinha um programa complementar ao Bolsa Família, o Renda Melhor, etc. Na hora de fazer o ajuste fiscal, se manteve lá algum ajuste fiscal tinha que ser feito, mas o primeiro a perder recurso foi o Renda Melhor. Se manteve aqueles recursos do bilhete único, intermunicipal, que tinha problemas claros de má gestão de recursos, escândalos, etc. Custava 600 milhões esse programa, e o Renda Melhor custava menos de 100 milhões, atendia o público pobre e foi o cordeiro de sacrifício. Então, quer dizer, está faltando uma parte básica que é princípios. Vamos chegar aos mais pobres, a crise é passageira, então vamos enfrentá-la de frente para depois a gente pensar em outras coisas que não são prioritárias agora. Então, acho que está faltando uma questão filosófica básica. É mais grave do que você não concordar com a linha. É uma linha que é contraditória em si. Ela paga para as pessoas ficarem em casa e fala para as pessoas irem para a rua. Não faz o menor sentido isso. Ana Paula, sua conclusão. Eu acho que a gente tem que pensar, né, pensando especificamente no caso da cidade do Rio de Janeiro, né, porque a minha universidade ela fica em Niterói. Eu moro no Rio, mas trabalho em Niterói. E Niterói está tendo um cenário de política voltada à preservação da cidade, enfrentamento ao Covid, que me parece muito mais eficiente do que, no caso, a Prefeitura do Rio de Janeiro, né? Eu acho que a gente tem já perdeu o prazo de pensar o que a gente vai fazer para o próximo semestre e pensar também, né, o Rio de Janeiro, por exemplo, o Carnaval é uma festa estrutural para o Rio de Janeiro, né? E o Carnaval já vinha numa política de não apoio do ponto de vista das políticas públicas há muito tempo. Então, acho que a gente tem que pensar estratégias, né, e pensar em uma discussão de uma plataforma política para o que vai ser o cenário eleitoral do Rio de Janeiro, que leve em consideração a questão das favelas, sim, porque a favela ela é muito potente, muito viva e ela tem as suas redes de solidariedade, as pessoas estão ativas e organizadas. Quem está parado e perdido no tempo é a política pública municipal, né, que não está acompanhando, no caso, a demanda específica, né? Então, eu espero que a gente tenha, nesse cenário eleitoral que está colocado aí, que a prefeitura, né, por exemplo, a instalação de um tomógrafo numa igreja, na Rocinha, me parece uma coisa completamente fora de propósito, né, pensando os desacordos que o Marcelo Neri estava pensando, né, na questão nacional. Eu chamo a atenção que na questão local a gente também tem desacordos e contradições que me parecem propositais, não me parecem ao acaso, né? Eu acho que isso está dentro de uma política que é uma política que quer manter um certo personalismo e uma estratégia caritativa que, concordo, quem tem fome tem pressa, sim, mas a gente tem que lidar com os direitos das pessoas. Então, acho que a gente pode, né, e eu espero que a discussão do processo eleitoral na cidade do Rio de Janeiro retome uma discussão de política pública de valorização de direitos e
considerando os dados que a cidade do Rio de Janeiro produz, né? A gente tem o IPP que é sensacional, eu trabalhei um ano da minha vida no IPP, eu conheço bem o trabalho que eles fazem, é um trabalho maravilhoso, e a gente trabalha sem essas informações, isso não faz o menor sentido, né? O Rio de Janeiro pode ter uma política muito melhor. Ok, então, vereador Tarcísio Mota, sua mensagem final. Olha, os desafios são muito grandes, a gente espera que essa pandemia passe o mais rápido possível, é preciso ter atenção à saúde e atenção às condições sociais da população. É preciso garantir renda básica para todo mundo dentro e fora da pandemia, é preciso garantir acesso ao sistema de saúde. É preciso que, e aí eu quero concordar com o Marcelo, que a gente parta disso como princípio. E aí vai ter que reformular toda a forma como a gente olha para a própria organização do Estado brasileiro, né? Coisas como lei de responsabilidade fiscal, teto de gastos, os mecanismos da dívida pública vão precisar ser repensados, não porque a gente vai ficar, nessa altura do campeonato, deixar de ter regras. A Ana Paula lembrava sobre a necessidade de reforma tributária nessa altura do campeonato para diminuir a questão de uma tributação tão desigual que a gente vive no Brasil e especificamente, às vezes, na cidade e nos estados. É preciso retirar os impostos sobre consumo e ter impostos sobre patrimônio e renda, né, para que a gente possa ter aqueles que mais têm possam pagar mais. Quem tem mais paga mais, quem tem menos paga menos. Para que a gente tenha mecanismo de transferência de renda. Tudo isso precisa ser pensado. A gente não pode achar que ao final da pandemia nós vamos voltar para uma normalidade. Essa tal normalidade nos levou às contradições que nós estamos vivendo aqui hoje. A normalidade que nós voltaremos será diferente. E é um bom momento para que a gente repense os pressupostos básicos do Estado brasileiro. Eu acho que a gente precisa caminhar para uma lógica em que os direitos sejam um princípio sobre o qual a gente assenta nossas políticas públicas, e aí com as diferenças que são saudáveis da democracia, mas de um pressuposto básico, que é a garantia de direitos para que todo ser humano tenha os direitos básicos garantidos o tempo todo, né? E que a gente possa passar por essa da melhor forma possível. Gente, muito obrigado pela participação de todos vocês nesse Rio TV Debate virtual. Obrigado.